Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal da Gabi Xavier. Eren ficou louco, tá confuso, Shingeki no Kyojin 4EP10. Vocês me pediram no último vídeo que eu trouxe dela, que era sobre o episódio 9 aí dessa temporada que tá lançando, do Shingeki no Kyojin, que eu continuasse trazendo aí as reviews dela, falando sobre como foi o episódio, porque realmente ela explica muito bem. Vocês gostaram que eu assistisse aqui, desse minha opinião e tudo mais. Então vamos assistir esse vídeo dela aí pra ver como ficou. O episódio 10 a gente já assistiu aí, quem quiser assistir ele comigo, com áudio e com imagem, tem o link da descrição aí do site roxinho. Se não tem aqui no YouTube também, só que daí não tem áudio nem imagem, tá aí no canal, só dá uma olhadinha na playlist de Attack on Titan, ou dá uma olhada aí nos últimos vídeos que vocês vão encontrar, porque foi ontem mais ou menos que eu postei esse vídeo, dependendo da data que eu vou lançar esse daqui. Mas o episódio foi bem calmo, bem tranquilo, foi um episódio mais com muito pouca ação, mas com bastante diálogo, que eu achei super útil, porque deu pra desenvolver muito bem ali, digamos, a personalidade do Eren, o que ele se tornou e o porquê ele se tornou o que ele é, um pouco, né, vamos dizer assim, porque ainda falta bastante coisa, bastante explicação para alguns momentos que deu um lapso muito forte ali de mudança, mas eu acredito que tá desenvolvendo de uma forma interessante, pelo menos pra nós que somos fãs aí do anime, tá podendo acompanhar de uma forma legal. Então é isso aí galera, se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora! Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje voltei pra comentarmos mais um episódio da última temporada de Attack on Titan, e é o episódio 10 ou 69, se você estiver contando desde o início, mas 10 de 16 prometidos pra essa temporada. E não dá tempo de chegar até o final do mangá, que acaba em abril, mas então ele vai até onde? Calma, isso não é discussão pra esse vídeo. Por enquanto vamos curtir o que está acontecendo agora. Esse episódio 10 adaptou do mangá o que tinha no capítulo 107, não completo, e 108 também. Esse episódio, na verdade, confirmou a minha impressão de que a partir desse momento, desse arco, eles vão mudar algumas coisas, cortar algumas partes com certeza, para que eles cheguem talvez no capítulo 122, caso você esteja curioso, mas ainda é especulação. Por isso, ser, né? Algumas ordens de acontecimentos também estão rearranjadas, e o que eu sentir aqui, que foi detalhe suprimido no meio de conversas, eu não vou dar spoilers do mangá, fique tranquilo, mas eu vou te ajudar a entender, porque agora é o momento de você pegar sutilezas. Você já percebeu que a galera não tá entendendo o Eren, né? E eu tô dizendo dentro da história. Não. Então, isso daí pegou muito na última. Eren, esse é o momento de você começar a pegar as dicas e tentar entender o que está acontecendo com o protagonista dessa história. Ele tá traindo seus amigos? Ele tá louco? Ninguém entende ele? O que tá rolando? Deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo. Você está entendendo o Eren? Você concorda com o que ele tá fazendo? Você está do lado do Connie ou do Eren? Comenta o que você achou desse episódio, dúvidas, teorias e o que você quer que eu comente em vídeos extras aqui também. Vamos lá. Bora. Ah, e antes de ir lá, só lembrando que temos estampas exclusivas como a que eu estou usando agora com Shingeki no Kyojin e vários outros animes na minha coleção da loja, link aqui embaixo, ou um carrossel de produtos também sempre passando abaixo do vídeo. Episódio 10, e a gente continua fazendo aquela dinâmica de ver o presente, que é o momento em que estamos na ilha de Parades, dentro das muralhas ou às vezes fora, mas depois do ataque do Eren da tropa a Marley, e depois a gente vai intercalando com alguns flashbacks para entender como que chegamos naquele ponto do ataque a Libério, do momento em que o Eren se separou da sua galera. Então vamos tentar entender essa cronologia. Antes, o primeiro momento em que esse episódio mostra pra gente é no presente, é a Hanji indo confrontar o Eren, que está preso porque se rebelou contra a tropa, porque está agindo sozinho, porque não passa todas as informações, e um Eren que está muito maior do que a Hanji, que o Levi nem se fala, né? Todo mundo já passou o Levi, ele parece uma criancinha pequenininha perto daquela galera que ele botava medo. E ainda coloca, né? O Eren que não parece mais amedrontado assim. Mas o Eren, junto com a Hanji, uma personagem que não é baixa e que tinha uma posição de comando, ela é a comandante da tropa após a morte do Erwin, afinal de contas, não dá. A comparação, assim, a visão é de cima pra baixo. E o Eren tava justamente no espelho ali, depois de fazer o cabelo, a barba, gritando, falando pra ele mesmo, Tatakai, Tatakai, olhando pra si como um mantra, como se ele estivesse se convencendo ou se lembrando. E pra quem ainda não sabe, o Tatakai, que todo mundo fala por aí, sim, é o
um jeito de falar lute, lutar, depende do contexto em japonês, mas ali ele tá se incentivando. Acho que é atacar onde lutar, ele tem que continuar, seja por quais razões que ele está escondendo. E é isso que a Randy chega perguntando, na verdade, daquele jeitinho dela, tentando ser descontraída e falando de forma amigável, né? E aí, você tá falando aí Tatakai? O que é esse Tatakai? Tatakai 2 vezes? Mas por que Tatakai? Tá falando sozinho? Não olha pro espelho? Para que Tatakai? O que você quer dizer? Me explica. Então, ela perdidona no Tatakai, igual vários de vocês aqui nas últimas semanas, e ele tá irritado. O semblante do Eren, em todos os momentos no presente, é mais sério. Às vezes, muitas vezes com a sobrancelha franzida. Ou seja, ele está nervoso, ele está tenso e ele está zero amigável. É nesse episódio, inclusive, que quando ele confronta a Randy, que pergunta pra ele se ele não se importa mais com a Historia, porque ele atacou Marley e agora eles estão então sujeitos a um contra-ataque, eles ficaram expostos, não fizeram um plano pra remediar qualquer situação depois disso, então ele não se importa mais, parece que isso ainda por cima pega numa ferida do Eren e ele fica muito irritado, inclusive, na minha opinião, as poucas cenas que a gente teve, aliás, nesse episódio de interação ou de olhares ou de situações ali próximos de Eren e Historia foram mais sensíveis do que no mangá, no sentido de mostrar que o Eren se importa bastante com ela. Ali, entretanto, ele confronta, como eu disse, a Randy e ele mostra que ele só tá ali porque ele quer, enquanto ele quer. Porque ele confirma pra quem tava perdido que ele engoliu sim o Titã Martelo de Guerra e que ao engolir o Titã Martelo de Guerra, ele tem aquelas capacidades do Titã de criar armas, de inclusive se transformar de baixo pra cima, né, produzindo aquele cordão que fica linkado do cristal, por exemplo, do portador até o seu Titã, e aquela cadeia embaixo da terra pra impedir que ele se transformasse porque estaria no subsolo, não funciona com o martelo de guerra, o que ele também é agora. Ele segura a Randy de maneira agressiva, ele deixa a Randy assustada, que sai meio sem jeito, chamando ele de perturbado, mimado, imaturo, e depois se queixa sozinha, largada no chão, nitidamente perdida, desesperada, sem saber o que fazer, tendo uma posição de liderança que ela confronta o espírito do Erwin lá no caixão. Pô, única coisa errada ou a pior coisa que você fez foi me colocar como comandante. Mas depois da tropa inteira ser massacrada, quem seria o comandante? Verdade. Porque o Armin, depois nesse episódio, a gente também vê que ele está igualmente perdido quanto ao Eren. Algum dos outros ali da ex-turma 104, que também não sabem muito o que fazer e tem muito menos experiência que a Randy. O Levi, que parece muito melhor em executar planos do que planejá-los, não tinha jeito, Randy. Mas o Eren, uma figura central, que mostra ali que ele pode sair de onde quiser, que não adianta prender e que não dá pra matar porque ele tem o Titã original. Inclusive, também não dá pra matar o Zeke porque ele é uma peça fundamental, agora que ele é o único com sangue real que pode ser usado como Titã até esse momento. Porque sim, a gente vê que Historia está grávida. E a gente vai chegar lá. Então, independente do que você que não leu o mangá sabe sobre o Eren, ou você que tá lendo o mangá e continua meio perdido e com teorias sobre o Eren, o que a gente tem certeza aqui é que ele está agindo independente de todos os seus amigos e ex-aliados da tropa, que ele esconde segredos, que ele entrou em contato com o Zeke durante um tempo que não se sabe exatamente desde quando foi, trocando informações que não se sabem quais foram, e há uma nítida diferença no olhar, no semblante, na atitude de um Eren de um flashback de 2 anos atrás do que a gente tá vendo, agora. de um Eren agora, 2 anos depois. Mas foi ali que começou a desenvolver e dá pra entender. 2 anos atrás, ou seja, 1 ano depois da primeira galera de Marley chegar com Helena e trazendo informações e a proposta de parceria com o Zeke, eles constroem um porto, porque eles tinham uma praia, mas eles não tinham um porto. Construído o porto, eles podem receber alguém e chega o primeiro e único aliado deles, a primeira e única nação aliada, que é a nação de Hizuru, da família Azumabito. E chega uma personagem que você já viu em Marley, que é Kiyomi Azumabito, aquela que ajudou o falecido Udo quando derruba Vinho, e ela finge que ela mesma que derrubou, então ela já mostrava ter algum apreço, ou pelo menos não nojo de Eldianos, como normalmente as outras nações têm, e ela chega através de um contato do Zeke. A gente vê também durante esse flashback que o Zeke entrou em contato com a Kiyomi, provavelmente em algum momento em que ela estava em Marley, com certeza de maneira escondida, a conversa deles não foi aberta ao exército de Marley, já que Zeke era um infiltrado. O Zeke já foi ali mapeando a Kiyomi, líder da nação Hizuru, da família Azumabito, Azumabito, para quem ainda confunde Ackerman com asiáticos, Ackerman com Azumabito, tá? E o Azinho, que a gente viu agora já tem dono,
tá? A gente vai tentar reforçar mais uma vez as linhagens da Mikasa e dividir as dúvidas. O Zeke então consegue comprar a Kiyomi, segundo a Kiyomi primeiro, porque o Zeke contou que tinha uma herdeira do antigo Shogun, ou seja, da família não real exatamente, mas dos líderes da nação Hizuru. Que era tudo ganância por alguma coisa. Uma pessoa ali dessa linhagem, então a Kiyomi foi pra Parades por causa da Mikasa. Mikasa, que tinha sangue Azumabito através da sua mãe, que era asiática. A mãe dela era Azumabito. No mangá tem uma cena que não foi colocada na adaptação do Wit Studio, foi cortado do anime, que é justamente ela fazendo um símbolo da nação Azumabito e que ela deveria passar para os seus filhos e que ela só mostrou quando criança para o Eren. Ninguém mais tinha visto. E ali ela desenfaixou o pulso e mostrou. Realmente, ela está marcada e ela não apenas é da nação Hizuru, como ela era descendente de um dos filhos de um antigo Shogun. Reforçando só mais uma vez, Mikasa é filha de uma asiática herdeira ou da linhagem de um Shogun da nação Hizuru, da família Azumabito, e seu pai era Ackerman, nada de asiático. E a família Azumabito, ela sempre foi próxima do rei Fritz. E quando aconteceu todo aquele rolo da guerra Titã, que inclusive Marley e seus aliados venceram, que parte então dos Eldianos junto com o rei Fritz foram para Parades, alguns herdeiros do Shogun também foram para lá. E então a Mikasa descende de alguns desses, só que não era isso que a Kiyomi queria lá. Porque do pedacinho que foi adaptado da conversa do Zeke com a Kiyomi, a gente vê que ele passou uma informação monetariamente interessante para essa nação Azumabito que tem olho grande pra esse tipo de coisa, como também é dito no episódio. Ele pegou como titã bestial do Mickey, lembra que depois ele deixou os titãs matarem de uma forma horrorosa? Ele pegou o equipamento da MT, o equipamento tridimensional, e ninguém entendeu muito o que ele fez com aquele equipamento. Ele levou pra Marley e o equipamento foi estudado. E o que dava combustível e força ao equipamento, parte ali da tecnologia, utilizava um mineral que só existia em Parades. Lembra aqueles tipos de cristais, parecem gelo, que cobriam toda a caverna da família Reis? Ele justamente é algo extremamente precioso que funciona como combustível bizarramente complexo e eficaz, e parte dele ainda estava dentro daquele equipamento tridimensional, porque é usado ali. E aí o Zeke fala pra Kiyomi, olha só, tem vários desse minério lá, tem uma grande fonte de poder, e a nação Azumabito abre o olho, porque como a cartela desse episódio também reforça, eles são uma nação de engenheiros muito incríveis. Então imagina o que eles podem fazer com esse minério, o que eles podem fazer nos aviões que eles constroem. No mangá, na cena da conversa, quando ela começa a falar dos minérios, ela baba, inclusive, aí oferece um paninho pra ela disfarçar, tipo, Kiyomi, menos. Ali ela só dá aquela lambidinha típica de anime pra quando a pessoa está com alguma ambição. E nessa hora todo mundo percebe que ela tá ali mais por interesses financeiros do que por ser boazinha ou por sentir um afeto muito grande com uma ligação ali com a Mikasa, herdeira do Shogun. Existem alguns detalhes da conversa da Kiyomi com o Zeke que não foram colocados no anime. Eu não vou dizer o que foi, porque pode ser que só apareça depois. Claro, e eu acho que talvez não apareça no formato da conversa deles, mas apenas no flashback da vida do Zeke. Por quê? Quando a Kiyomi ela senta com o Zeke, que é alguém eldiano, do exército de Marley, um guerreiro, que tá tentando se aproximar pra ter uma aliança que, se der errado, vai expor muito a nação Azumabito, que já se expôs quando a Guerra Titã acabou com a vitória de Marley e derrota do Império Eldiano lá atrás. Então ela não podia colocar as coisas em risco sem algumas garantias. E nessa conversa dos dois, o que foi cortado no anime é uma breve explicação do Zeke do porquê ele está traindo Marley, porque aquele que entregou os próprios pais está agora fazendo um plano para ajudar Eldianos. Não faz muito sentido. Qual a garantia da Kiyomi de que ele está falando a verdade ou que ele tem alguma coerência? Ele dá uma mini explicação, e essa mini explicação não apareceu no anime, o que eu não vou dizer aqui, porque eu realmente acho que no momento que tiver o flashback do Zeke, que tudo isso for explicado muito bem daqui a pouquinho no anime, aí você vai ter a informação completa, e eu acho que eles cortaram para realmente te tirar essa pista e você descobre lá na frente depois. Algumas condições foram dadas, entretanto, pelo Zeke para Kiyomi, para que esse plano dela e articulação dos Eldianos e nação Hizuru desse certo. Ele tinha 3 pontos fundamentais para tudo realmente funcionar bem. Primeiro, eles precisavam de um uso experimental
do estrondo, que é a utilização de parte, de um pedaço, segundo o plano do Zeke, desses colossais da muralha. Não é para exterminar e esmagar o mundo todo, mas talvez então entrando em contato ali o titã do Zeke, titã com sangue real, e o titã do Eren com a coordenada, um mini uso, um mini experimento dos dois, ativando a coordenada se isso der certo, para que então eles esmaguem um pedacinho do mundo, para o mundo sentir o poder e ficar quietinho, deixar Parades em paz durante algum tempo. Enquanto eles partiriam para o segundo ponto, que é o desenvolvimento tecnológico com a ajuda dos engenheiros da nação Rizuru, porque eles estão, Parades ali, mais ou menos uns 100 anos atrasados em tecnologia, que é justamente o tempo em que eles ficaram isolados e sem memória e sendo impedidos pela família real de ter qualquer ideia ambiciosa que os colocasse para fora de lá, né? Mas, por isso, eles tinham um gap de 100 anos, então, essa diferença muito grande tecnológica que os impediria de lutar caso chegassem muitas nações para os atacar com bombas, aviões, navios, canhões, toda essa coisa e tal. Mas eles conseguiriam suprir essa diferença com mais ou menos 50 anos. No mangá fica mais claro que eles conseguem suprir, mas mesmo assim demora muito tempo. E enquanto demora, o que eles têm que fazer? O Zeke também acha que a família real precisa continuar e não só isso. Que o Titã Bestial, logo após sua morte, que hoje no presente está bem próxima, nessa hora da reunião faltava mais ou menos de 2 anos para que o Zeke perdesse o seu titã, naquele prazo dos 13 anos da maldição de quem tem o titã original, e para ele o titã bestial tinha que passar para alguém de sangue real. Aí você pensa, quem tem sangue real nessa história? O Armin? Não, gente, para de teorizar que o Armin tem sangue real. O Eren já abraçou ele várias vezes e nunca teve nenhum gatilho de memórias. Isso só aconteceu com Historia. Historia que nesse ponto não tem nenhuma irmã, não tem mãe, não tem prima, não tem tia, é só ela de sangue real mesmo. Então, nesse ponto, o que deixou o Eren transtornado, muito mais do que qualquer um naquela sala, é que todos perceberam, inclusive a Historia, que ela precisaria herdar algum titã, se multiplicar, inclusive, porque o sangue dela tinha que continuar, e assim, em algum ponto, 13 anos depois, ela seria engolida por um dos seus filhos, provavelmente. O que seria um destino extremamente cruel, é isso que o Eren não concorda, se levanta, e se o Eren do flashback de 2 anos atrás ainda é mais sutil, mais delicado e até mais fofinho, ficando corado aqui e ali, nessa hora, ou principalmente quando mexe em privar liberdade de alguém, e diria até que principalmente de privar liberdades da Historia, utilizá-la, aí ele fica muito nervoso. A Historia ali, ela se coloca dizendo que aceitaria esse plano como rainha, a pessoa que, afinal de contas, a Historia sempre abraçou muito seus deveres, muito além do que ela queria, do que ela desejava, como ela já desabafou com ele, inclusive na 3ª temporada, ela sempre deixou tudo de lado para fazer o que era certo. E isso não é diferente ali, mas o Eren ainda quer que eles atinjam, que eles cheguem em alguma outra hipótese, só que no presente a gente já viu que a Historia está grávida, mas não era bem isso que o plano queria que ela fizesse. A gente viu no episódio passado que o Pixis, que a polícia então de Parades, prendeu a galera dos voluntários de Marley porque não confiavam na Helena, no seu grupo, e nesse episódio a gente teve a confirmação de que esse movimento todo do Pix foi feito sem avisar a tropa de exploração. Armin, Mikasa, Randy, ninguém sabia. Isso porque a tropa de exploração estava muito próxima dos voluntários e eles não podiam arriscar vazar informação ou alguém tentar impedir. O Pixis e toda a galera ali agiu sozinha. Eles não confiavam em ninguém. Os militares de Parades, eles têm uma cabeça muito pragmática. A gente vê naquela cena em que estão alguns deles conversando e bebendo vinho, que eles tratam na forma contrária, né, os marlenianos como inferiores, porque lá eles são prisioneiros, e muito menos confiam no Zeke ou nos seus planos, principalmente porque o Zeke tem um master plano secreto. A gente vê que o Levi até tenta tirar, por exemplo, o Eren da proximidade da Helena. Eles protegem o Eren não porque é o Eren apenas, mas porque ele é o trunfo de Parades, né? O trunfo dos Eldianos daquela ilha. E por isso, talvez, que descobrir que o Eren em algum momento ficou falando esse segredo com o Zeke seja uma grande decepção. O negócio é tão pesado que eles, na verdade, nem queriam esperar o Zeke chegar depois de 2 anos e fazer aquele contato experimental
sentimental entre Eren e Zeke, não. Os militares de Parades queriam que a Ristória já ficasse ali como titã lá atrás, nesses 2 anos atrás. Que já adiantassem o plano e não necessitassem de Zeke. Mata Zeke, por favor, pra que isso? Só que alguma coisa aconteceu. Segundo os militares, alguém deve ter vazado informação, algum dos voluntários, alguém que apoia o Zeke, alguém que quer que o Zeke permaneça vivo até o limite, por isso que eles cogitam ser a Helena, e alguém falou pra Ristória que ela tinha que engravidar, porque ao engravidar, ela se transforma em alguém mais frágil. Ninguém sabe se você pode se transformar em titã grávida, se o seu bebê vai morrer, o que provavelmente acontece. Imagina nascer um titã com um titãzinho dentro da barriga, não faz muito sentido. E também poderia colocar em risco a própria vida da Ristória, a única de sangue real, fora o Zeke. Iam ter que colocar o Zeke pra procriar com alguém à força se matassem a Ristória. Não dá pra pensar muito nisso. Ao engravidar, a Ristória, ela tirou essa carta da mão dos militares e colocou praticamente à força a única possibilidade de seguir o plano do Zeke, porque não tem outra pessoa de sangue real pra se tornar bestial e ativar o estrondo junto com o Eren, por exemplo, com a coordenada. Só que o que a gente vê nesse episódio é que a Ristória engravidou de um qualquer, ou alguém que nunca foi citado nessa história, ou alguém que não tinha importância. Inclusive, o papo dos militares é bem nojento, porque existe um deles lá que ele fala como se ela tivesse se dado ao luxo de se entregar a prazeres na vida mundana e não se importou com nada, como se ela tivesse sido egoísta, além de manipulada. E o cara que a gente vê que ela se aproximou era um garoto que vivia ao redor da fazenda em que ela foi criada, que jogava pedras nela porque ela não saía, porque ela era esquisita, porque ela era diferente. E depois, no presente, quando a Ristória ela começou a tocar um orfanato sozinha, até pelo histórico dela, de ter sido uma órfã mesmo, com um pai vivo, esse cara trabalhou no orfanato e ele sempre andava de cabeça baixa até um dia que a Ristória notou ele. Só que vamos notar a Ristória? Sim, existem mistérios cercando essa gravidez. Primeiro, quando ela aparece na varanda grávida, no presente, não é 2 anos atrás, é no presente, pós-ataque em Marley, ela tá super grávida, né, a barriga bem grande. O cara ali que ela casou, que a gente não vê muito o rosto, tá chamando ela pra entrar, pra preservar o corpo, e ela está séria, triste, cansada. Faz um paralelo com a Ristória que antes da reunião feita 2 anos atrás com Kiyomi e Azumabito, tava rindo, sorridente, dando umas brincadeirinhas ali com a Mikasa, porque ela só mostrou aquele símbolo no pulso pro Eren, e sentindo uma ligação com a Mikasa, porque as duas também tiveram que esconder alguma coisa desde o nascimento. E de novo, um detalhe que ficou bem mais explícito, apesar de ainda sutil, o Eren olhando para a Ristória, rindo, se divertindo, e ele mesmo corando e ficando feliz de ver a amiga que ele presenciou o arco de sofrimento, de se anular. Aquele mínimo instante em que ela foi feliz, ele ficou feliz por ela também. E aí corta de novo, como eu disse, para essa Ristória do presente, séria, acabada, e corta pro flashback dela indo encontrar o cara que ela resolveu ter um filho por algum motivo. Séria, olho baixo, pálpebra caída. Essa é uma Ristória feliz? Por que será que ela engravidou desse cara? Quem falou pra ela? No mangá também tem um quadro que dá uma dica, que fez todo mundo teorizar, inclusive acertar pra caramba quem foi a pessoa que contou. Como foi muito explícito quando apareceu essa dica no mangá, eu acho que eles cortaram de novo no anime, porque as coisas são bem mais rapidinhas. Daqui a pouco você já descobre quem que falou pra ela. Por enquanto fica um mistério. Quem você acha que contou pra Ristória aqui embaixo? No presente também a gente tem o pessoal da ex-turma 104, Connie, Jean, Mikasa, Armin conversando. Sasha não tá mais lá porque Sasha está morta, infelizmente. E eles estão falando sobre o Eren. Mas eles não cansam de trazer flashback pra mostrar ela, né? Aquele Eren que eles estão vendo agora não é o Eren, que ele é diferente. Porque o Eren, inclusive, ele não teria mandado Mikasa pra frente de batalha como antes ele tentava ao máximo evitar. Mandou Mikasa, mandou todos eles, a Sasha morreu, e tudo porque ele tinha um plano egoísta, que ele não explicou nada, nenhum detalhe, que tinha que acontecer porque tinha que ser daquela maneira, e ele colocou todos em perigo. Porque sim, sem nenhuma conversa prévia. Naquela conversa, o Conan ainda diz que pra ele, o Eren tá mancomunado, tá combinadinho com o Zeke, que não seria confiável, e que se fosse o caso, chegaria um momento em que eles precisariam matar, inclusive o Eren, porque ele estaria contra eles, amigos, aliados, desde sempre. A Mikasa é completamente contra essa ideia. Assim que o Conan fala de matar o Eren, ela fica super nervosa, mas diz que não ficaria contra eles, ou seja, ela só não acredita que o Eren esteja contra os amigos, mas que ele tá diferente. Todos ali concordam que está, inclusive o Armin, porque o Connie fala, vocês notaram o que o Eren fez quando ele não, eu acho que ela iria se meter sim. Ele riu.
Quem ri numa situação dessa? Algo mudou dentro da cabeça desse garoto, sim. A tal ponto que o Armin fala, então tá, olha só, a gente tem que conversar. Eu, Eren e Mikasa, que são amigos de infância. E ele acha que dessa conversa eles vão conseguir tirar a verdade do Eren. E que se nessa conversa eles descobrirem que o Eren realmente não é mais confiável, segundo o Armin, o que eles fariam? Pra desespero da Mikasa, passa o titã dele pra alguém. Eles têm seringa titã, coloca alguém pra engolir o Eren. Aí vai acumular titã fundador, que é fundamental, que é super importante, titã martelo de guerra e titã de ataque. Rouba todos os 3 que esse portador, o Eren, tem. Mas só se eles conversarem com o Eren e virem que realmente o amigo não tá normal. Se a Hanji aparecesse aí, já tinham decidido isso na hora. De qualquer coisa. O Connie já tá decepcionado. O que faz uma brutal diferença, de novo, como eu disse, com o flashback que a gente também tem nesse episódio, que é essa mesma galera e mesmos amigos, mas Sasha, que ainda estava viva, construindo ali, trabalhando na ferrovia, que é algo novo também, que eles aprenderam com Marley, trabalhando no sol. E eles foram amando do Levi, que de novo aparece ali, mesmo 2 anos atrás já tá baixinho, perto das crianças. E todos estão cansadíssimos, a Sasha correndo com a água, o Armin correndo atrás, a Mikasa carregando um bando de coisa de ferro sozinha, porque pra ela é tudo tranquilo. O Eren cansado, e nessa fase o Eren ainda tem o Levi. O Eren ainda respeita o Levi. O Eren ainda abaixa a cabeça, ainda que é mais alto que o Capitão Levi. Então naquela hora, eles ainda têm alguma esperança, ainda há alguma amizade entre eles, mesmo quando a Hanji chega com a notícia de que nação Rizuru não vai fazer intermédio de comércio com outras nações. Por que a Hanji pensou? Se eles conseguem fazer ali uma artimanha comercial, dar esses minérios maravilhosos que só tem lá para outras nações, talvez eles criem uma aliança pacífica. Por que guerrear se eu posso te vender uma parada muito maneira? Só que a nação Rizuru, super ambiciosa, não quer fazer esse intermédio também porque eles querem o monopólio desse negócio, que é o interessante para eles. E que mais? As nações são muito confortáveis com Parade sendo esse ponto de caos no mundo, porque assim as nações têm um motivo para se unir. Porque assim, o problema de todo mundo, um problema em comum, é essa ilha de demônios. Por que tirar esse papel deles se eles têm no jogo de interesse político mundial uma posição tão consolidada, ainda que injusta? Porque ninguém os conhece. O próprio Armin fala, gente, mas ninguém conversou, por que a gente não pode sentar, tomar um chá e discutir de paz? Eu também acho isso, Armin, mas as pessoas estão brigando aqui embaixo nos comentários do vídeo. Você imagina um mundo reunido por guerras envolvendo titãs. É muito difícil mesmo. Só que a Hanji fala, nós somos a tropa de exploração, e eu sou a comandante da tropa de exploração, e o que tropa de exploração faz? Explora. E agora que a gente já conhece fora dos muros, o que a gente tem que conhecer? O inimigo. Então vamos pra Marley. Vamos entender o que são essas pessoas e o que essas pessoas estão pensando da gente, e é isso que parece que aconteceria. E é uma cena, de novo, de mais ou menos 1 a 2 anos antes do que a gente viu no presente. Então ela falou que eles iriam pra Marley. Será que a gente vai ver isso acontecer ainda? Depois, os jovens estão retornando, depois de um dia árduo de trabalho no pôr do sol. Mikasa com a cabelo amarrado parece o Eren. Quem vai herdar o titã do Eren, porque ele tem mais ou menos só uns 5 anos com seu titã. Ele vai morrer, precisa passar pra alguém, e todos vão se oferecendo. O Jean se oferece porque se acha super inteligente, não é suicida igual o Eren, mas o Connie fala que não pode gastar uma pessoa inteligente como o Jean, que pode ser líder de um esquadrão, sendo um titã. Não. Então seria ele, o Connie, que a Sasha fala que não pode porque é muito idiota, então seria ela, que o Connie fala que é mais idiota ainda. Ah, óbvio, a Mikasa foi a primeira a se oferecer e disseram que não, porque ela é muito importante, forte da nação Rizuru. E aí o Eren fala, não, nenhum de vocês vai ser, porque todos vocês são especiais pra mim. As maiores pessoas, as pessoas mais especiais, além de qualquer um que eu conheço. Então vocês não podem se tornar titãs, porque se tornar titã é morrer depois. O Armin ali naquele papo já é titã colossal, né? Não dá nem pra discutir. E aí todos ficam com vergonha, primeiramente, especialmente o Eren, e o Armin fala, não, gente, tá todo mundo vermelho aqui porque tá no pôr do sol. E todo mundo, pôr do sol, beleza, pôr do sol. Então. Fica aquele clima no ar, e de novo, olha a diferença desses amigos discutindo com vergonha, porque Eren disse que se importa com eles, com no futuro, 2 anos depois mais ou menos, um Eren que mandou todo mundo pro campo de batalha com um plano articulado com o Zeke Yeager, que ele não contou pra ninguém previamente, e que tá sendo agressivo pra caramba de cima pra baixo, ameaçando Hanji, que não respeita mais Levi, que não conversa com seus amigos, não tem, a princípio, pelo que a gente tá vendo, nenhuma conversa sincera sozinho com seus amigos de infância há algum tempo, a ponto de Armin e Mikasa e todos os outros não saberem o que ele quer, do que ele é capaz. Quem é esse Eren Yeager? E aí eu te pergunto, quem é esse Eren Yeager?
Esse foi basicamente todo o plot complexo, cheio de diálogos do episódio de hoje. Eu sempre falo, episódios mornos são os mais cheios de detalhes pra gente comentar, então sim, os vídeos são maiores do que o episódio em si, mas é importante porque, olha só, ainda faltou alguns detalhes pra eu comentar com vocês. Por exemplo, a galera ali, os militares, quando estavam conversando, a gente viu que eles estavam bebendo muito vinho marleniano, ou seja, marlenianos os servindo vinho, e de repente quando o cara foi buscar mais, porque tava bebendo até a última gota, todo mundo ali, tinha o Nicolo. Lembra o Nicolo? Marleniano, cozinheiro, que era próximo da Sasha, surgindo das sombras, segurando uma garrafa de vinho e falando: essa aqui é boa pra eles. Que é o indicado. E corta. Uma cena misteriosa. Eu falei com as minhas palavras. Detalhe também que tá todo mundo bebendo muito vinho nessa ilha, porque lá na floresta, o Zeke lendo o seu livro tranquilamente na sua hospedagem de árvores, e Levi e sua tropa estão ali e também tem garrafas e vinhos sendo bebidos o tempo inteiro. É só um detalhe visual, mas que é importante. Todo mínimo detalhe de cena, de expressão, de fala, tudo importa daqui pra frente. Não despreze nada. E vai fazendo suas teorias. O que você acha spoiler que dela que deve ter alguma coisa nesse e esse episódio também não mostrou nada de Marley pós-ataque da tropa e do Eren. O que será que aconteceu com todos eles? Lembrando que lá permaneceram Titã blindado, Titã quadrúpede, Titã mandíbula. Como que o mundo vai reagir após esse ataque estrondoso lá dentro de Marley? O que vai acontecer daqui pra frente? Deixe teoria, seu like. Lembrando que faltam 6 episódios pra essa última temporada, que não vai finalizar tudo de novo, mas é o que a gente tem confirmado até agora. Deixa o like, compartilha, espero vocês em todos os próximos vídeos. Vídeos longos, porque a gente tem que falar de tudo. Tchau, tchau! Olha, eu espero que o anime não rushe, tá ligado? Algumas coisas e pule algumas coisas do mangá pra poder terminar até o episódio 16. Eu espero que tenha uma segunda parte dessa temporada, quem sabe, como alguns animes fazem, trazendo, quem sabe, aí até o 25 pra completar, o 24, ou quem sabe... Eu não sou muito fã da ideia de filme, particularmente, eu não curto muito essa ideia, mas se tiver também, paciência, mas eu espero que seja muito bem finalizado. Eu quero lançar uma suposição aí do que eu imaginei durante o vídeo aqui da Gabi. Eu não leio o mangá, então eu não sei nem se o mangá acabou já da história inteira, ou se isso daqui que eu vou falar tem alguma relevância ou realmente vai acontecer, mas tem essa habilidade que eles poderiam se unir entre o Eren e o Zeke, e poderia fazer, que é o estrondo, se eu não me engano o nome, que era uma habilidade que eles queriam usar pra fazer meio que acabar com metade do mundo, parte disso, pra dar medo pros adversários e durante algum tempo não haver guerra. Eu acredito que o Zeke e o Eren tenham se unido, eu acredito que por trás de tudo ali eles se uniram e o plano deles na real é acabar com tudo, com todo o mundo hoje em dia. Eu acho que esse é o plano final deles, usar essa habilidade na união entre os dois pra acabar com o mundo todo. Alguma coisa do tipo, imagino que possa acontecer. Vale ressaltar que a Gabi nunca dá sua opinião direta, tipo falando, o Eren é bom, o Eren é ruim, o Eren tá fazendo coisa errada. Ela nunca dá essa opinião porque realmente deve ser difícil, tipo, nos comentários a galera desce o pau aí mesmo pra quem dá opinião direta sobre isso. É engraçado ver como é o desenvolvimento do Eren. Eu acredito que teve 3 motivos principais para dizer o porquê do Eren tá se tornando o que ele tá se tornando, e isso a gente conseguiu capturar principalmente agora nesse episódio. Um deles é ele ver que os amigos dele não conseguem entender a responsabilidade de ter os titãs que ele tem e a responsabilidade que é nas costas dele. 2, isso daqui não necessariamente se cabe ao que ele se tornou, mas se cabe ao que foi começando a fazer ele mudar possivelmente, que é ele gostar dos amigos deles naquela época ainda, pelo menos, fazendo com que ele não queresse que os amigos dele fizessem esse sacrifício e morressem cedo, como pode acontecer, e ele imaginava que aconteceria com ele. Vai acontecer também em qualquer momento, com certeza, porque ele tem pouco tempo de vida, e também ele não queria passar essa responsabilidade para outra pessoa que também meio que se encaixa com a primeira. E 3, e eu acho que é a mais importante, porque eu acho que foi a partir dessa que ele esqueceu as anteriores, que é na qual ele se importava com os amigos, na qual ele não queria, na qual fazia ele pensar que eles não entendiam a responsabilidade dele, que é o fato de, mesmo ele fazendo o sacrifício
de esperar tudo acontecer para tudo se resolver, ou caso não se resolva até o momento em que ele não tenha mais tempo de vida, ele passa o título para outra pessoa, a incerteza de que ele pode não conseguir completar essa missão e outra pessoa talvez não. Eu acho que até esse é o ponto principal para ser mencionado, porque querendo ou não, a gente consegue a partir desse ponto imaginar o porquê talvez o Eren tenha perdido total emoção por tudo. Talvez ele tenha aceitado um futuro no qual ele decidiu acabar com toda a humanidade, talvez, porque eu imagino na verdade que ele vai acabar com toda a humanidade, porque eu vejo ele agindo da forma que ele age com os amigos dele, e eu não consigo mais sentir aquela coisa do Eren ter um lado, vamos dizer assim. Eu acho que o Eren só tem um lado ali com o Zeke, que ele deve ter se unido com um plano por trás ali que ninguém sabe, que eu acredito que seja talvez o que eu comentei ali, mas talvez alguma outra coisa, talvez ele tenha mais alguma união com uma outra pessoa, mas eu acho que nenhum dos planos dele envolve algo bom, vamos dizer assim, para a humanidade. Eu acho que no final das contas o plano dele é acabar com tudo, e eu acho que esse terceiro ponto que eu comentei, eu acho que é o mais importante para distinguir o que talvez ele tenha se tornado, feito ele se tornar isso, porque a gente consegue ver que talvez ele enxergou que nada poderia mudar, porque mesmo a suposição de eles se unirem ali com o Zeke para fazer essa habilidade e meio que metade do mundo ali se ser destruída antes daquele outro plano que eles tinham também de tentar encontrar paz de alguma forma, eles só colocariam medo e essa guerra continuaria até muito mais tempo, não teria uma finalização. Então eu acredito que ele vai tentar finalizar com tudo no final das contas. E essa ideia dele finalizar com tudo e acabar com todos, eu me venho meio que por causa dessa ideia deles se unirem e conseguirem fazer essa habilidade que consegue fazer tudo isso no mundo, né? Que eu não sei exatamente como ela funciona, mas eu acredito que deve ser uma habilidade na qual ele consiga, sei lá, acabar com o mundo. Eu imagino que se ele se esforçar, se ele fizer de uma outra forma, eu acho que é possível, quem sabe, né? Deve ter algo muito maior por trás disso tudo que a gente imagina, e eu espero que isso seja muito bem colocado. E vale adicionar pra finalizar aí que tu pode gostar do Eren, independente dele tu achar que ele tá fazendo ruim ou errado, ou tu achar que ele tá fazendo certo, porque a gente gosta de tanto personagem por aí que fazem coisas erradas, e tantos personagens que fazem coisas boas, e tantos anti-heróis e assim por diante, que a gente pode sim gostar do Eren, mesmo que ele esteja fazendo errado, ao ponto de vista de alguém aí que tenha assistido, por exemplo. Eu acho que o Eren tá fazendo errado, ao meu ponto de vista, mas mesmo assim eu gosto do personagem. Pra mim a melhor temporada dele vai ser essa, e já tá sendo essa. Pelo menos o personagem tomou uma atitude dessa vez nessa temporada e virou alguém de verdade. Agora ele é o protagonista da própria história, então isso tornou interessante. Mesmo ele virando alguém que, ao meu ponto de vista, está agindo de forma errada, entendeu? Apesar de ter alguns argumentos aí que rebatem, tipo dizendo, explicando talvez o porquê ele se tornou o que ele se tornou. De qualquer forma eu ainda acho que ele age da forma errada, porque eu acho que independente da explicação que dá pra colocar pra te fazer o errado, não justifica a tua atitude errada se tornar certa, ela continua sendo uma atitude errada. Bom, mas é isso aí, galera, esse é meu comentário. Não sei se eu esqueci alguma coisa, espero que não tenha esquecido nada. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, e até a próxima. Falou!